Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Você já sabe, hoje é terça-feira, dia 15 de maio. Gente, ainda estamos aqui em Niterói. Meu Deus, quantas bênçãos. Nossa, muita luz. Acabamos de voltar, né, das atividades da casa de Dona Ivone Amar do Amaral Pereira, essa instituição de amor que recebe o nome de Dona Ivone, uma beleza de atividades espirituais. Mais cedo estivemos na Casa Maria de Magdala, que desenvolve uma obra assistencial linda, gente, de assistência a pacientes com HIV, a crianças com, né, algum tipo de paralisia, algumas crianças que infelizmente tiveram problemas e o Conselho Tutelar confia-lhes, né, a sua orientação. Um trabalho lindo que eles desenvolvem. E graças a Deus o Instituto Namastê, né, tem a oportunidade de poder desempenhar a sua função, auxiliando, com a ajuda de vocês, a quem realmente necessita, essas instituições sérias que fazem o bem e nos estimulam profundamente. Muito bem, meus amigos, hoje nós temos duas perguntas, né? Eu vou começar por uma delas. Como é uma questão familiar, embora ela não tenha pedido, eu vou preservar a identidade da moça. Eu vou chamá-la de Mônica, mas ela não se chama Mônica. Tá bom? Com certeza ela vai saber quem é quando ela ouvir a história, né? Pra gente respeitar a identidade. Mas a nossa Mônica, ela conta uma história delicada da mãe, que gasta demais, que esconde os gastos da família, o pai, que acabou tendo um problema sério, né, de hemorragia cerebral, e depois de um tempo isso aconteceu, parece que motivado pela dificuldade, né, da esposa em ser sincera e verdadeira, e parece que mesmo com essa situação toda, a Mônica e a família da Mônica têm dificuldade em lidar com isso, porque a mãe parece que não parou. Então ela é casada, claro, ela tem a vida dela, ela quer continuar, mas ela tem medo, né, pelo pai, da mãe que não está dando conta de poder seguir. Que ela fala, o que que eu faço? Mônica, é muito importante a gente entender que nosso compromisso com os nossos familiares é de amar, de orientar e muitas vezes de educar. Quando a vida nos coloca nessa condição favorável, né, em que muitas vezes a gente tem a condição de auxiliar os nossos pais numa deficiência, seja moral, seja de comportamento, é importante que a gente saiba fazê-lo com sabedoria. Eu fico até à vontade para falar sobre isso, né? Muitos sabem, na minha vida profissional eu lido com essas questões financeiras, então eu sei bem como é que isso funciona. Muito importante você ter uma conversa franca com a sua mãe e, se for o caso, seus irmãos ou outros membros da família também. Ficar adorando a pílula, né, com todo cuidado, não ajuda em nada, tanto que nos últimos anos ela não parou. Não é isso que você nos conta? Continua fazendo dívidas escondidas. Isso acaba que desune a sua família, vocês ficam distantes dela, e ela talvez se sinta solitária, porque se ela tem feito essas dívidas, certamente há algum problema emocional e talvez até espiritual que não foi tratado, né? Que não foi trabalhado. Isso precisa vir à tona. E para vir à tona, gente, nada melhor do que a convivência sincera, uma conversa fraterna, sincera, honesta, sobre sentimentos e necessidades, para que ela exponha o porquê dela fazer isso e vocês também exporem como vocês se sentem em relação a ela, em relação à insegurança com o pai. Às vezes a gente fica cheio de dedos, né, para não falar o que a gente sente, e curiosamente isso acaba sendo muito pior do que se nós fôssemos realmente sinceros, né, obviamente com carinho, mas ainda assim sinceros, e dessemos o outro direito, né, de saber o que a gente se sente e até mesmo de mudar a situação. Se necessário for, procure um profissional para auxiliar a sua mãe. Tá bom? O importante, gente, é a gente não virar as costas. E claro, faça o evangelho no lar, porque naquilo que tange a questões espirituais, o evangelho no lar sempre ajuda a elevar a vibração do local onde ela é feito, purifica, né, os corações e as mentes de todos. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para os seus pais, ainda mais seu pai, com essa questão, né, da questão da hemorragia cerebral que você disse que ele teve, tá bom? Gente, uma outra pergunta muito interessante aqui feita pela Maria. A Maria, ela conta para nós o seguinte: Ricardo, a pílula do Evangelho hoje é sobre o meu filho, né? Essa é uma criança de 11 anos, assim como eu, que nasceu numa família católica. Só que nós somos espíritos por consciência e discernimento. Nós vamos a uma missa católica com frequência. E todos nos cobram que ele vá para a catequese, Ricardo, fazer a primeira comunhão. Só que ele não quer, né? E eu tenho uma intuição de que ele não deva fazer, para que ele não quebre, né, dentro dele todo o discernimento que ele já nasceu com ele sobre o Espiritismo. O que você me diz? Abraço fraterno. Maria, essa questão é relativamente simples, né, da gente solucionar aqui.
Não quer dizer que é fácil, mas é simples de entender. Todo mundo tem o seu livre discernimento sobre as escolhas religiosas que deseja fazer, né? O fato da gente ter estagiado numa experiência religiosa numa época da vida não nos obriga a ter que permanecer nela em outra. Hoje você, por exemplo, está espírita. Pode ser que amanhã você volte a ser católica, ou evangélica, ou budista, ou assim por diante, ou talvez sequer tenha uma religião. Ou talvez sequer precise de uma para se aproximar de Deus, né? Então isso é relativo, meus amigos. O que importa para o Senhor da vida é o nosso amor, é a nossa conexão com a vida, né? É o tipo de ser humano que nós nos tornamos. Então o fato, né, do seu filhinho querido já ter essa ascendência da catequese, em momento algum, né, significa que ele não possa seguir a orientação espírita. E se assim o for, e você consequentemente se sente bem com a questão espírita, você não precisa deixar de ser católica para poder educar o seu filho, né, na questão espírita. Eu acho que é algo que você precisa conversar. Você não mencionou aqui, né, se tem esposo ou não, né, como é que é a relação com o pai do seu filho, para que tudo possa transcorrer na perfeita harmonia. Mas uma coisa é certa, né? A linguagem espiritual, ela precisa e deve ser desenvolvida dentro de casa com os nossos filhos, aconteça o que acontecer. Afinal, o nosso exemplo é o que nós temos de mais precioso e a herança maior para deixar para os filhos. Tem muitos pais negligentes que deixam a televisão educar seus filhos, deixam colegas de fora educarem seus filhos, depois reclamam quando tóxico, né, quando algum tipo de entorpecente entra na família. Entra porque muitas vezes não foi apresentado o evangelho, não houve diálogo, não houve a presença, né, de uma presença, digo, uma presença espiritual mais forte, né? E é claro que esse espaço vazio, principalmente se for em um espírito que tenha tendência a esse tipo de caminho, acaba sendo prejudicial, tá bom? Então vá sim, leve seu filho para evangelização espírita, que eu tenho certeza que vai fazer bem. E quando ele for adolescente ou adulto, se ele quiser mudar, fique tranquilo, ele vai mudar e não vai ter problema nenhum, tá ok? Gente, que Jesus abençoe a todos vocês, como sempre, muita luz e muita paz, viu? Obrigado pelo carinho de vocês acompanhar as pílulas, nos enviarem as perguntas. Pode continuar enviando em Ricardo Melo e também no nosso canal do YouTube do Instituto Namastê. Entra lá, se cadastra. Hoje eu gravei um novo vídeo que vai ao ar na segunda-feira com mais 5 perguntas novas e respostas inéditas. Graças a Deus está sendo um sucesso, né? Milhares de acessos de ontem para hoje, o vídeo que nós postamos, com 9 perguntas e respostas, já está lá, basta você entrar, está no link descritivo aqui na nossa pílula noturna de hoje e também na pílula da manhã, e eu espero que ajude a cada um de vocês. No mais, obrigado pelas orações que eu sei que muitos têm feito, né? Que Deus abençoe a cada um do fundo do coração, e falo isso em nome de toda a nossa equipe que trabalha com muito carinho para vocês, tá bem? Fiquem com Deus então, meus amigos, uma ótima noite para todo mundo, e você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve.